Oi, queridos, é uma alegria estar aqui e eu quero aproveitar a oportunidade para compartilhar uma passagem que é muito importante na minha vida. Uma passagem que preenche o meu coração e me dá a certeza de que Deus me ama, que Ele me quer no time dele. É a passagem de Marcos 10:45 e ela diz assim: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Durante o seu ministério, Jesus ensinava sobre o reino de Deus a todo instante. Não perdia uma oportunidade para mostrar aquilo que Deus quer que a gente saiba. E ele fazia isso através de palavras e através de ação. Ele contava histórias, contava as parábolas, aproveitava os acontecimentos. E muito do ensinamento dele era o seu agir, o exemplo que ele nos deu através do seu agir. E Jesus nos mostra que o servir é muito mais importante do que o ser servido. Através do servir, estamos mais ligados a Deus do que pelo ser servido. O ser servido, ele não exige muita coisa de nós. Apenas estamos lá e usufruímos daquilo que outros estão fazendo. O servir, por outro lado, já exige uma atitude, já exige uma postura nossa. O amor, a dedicação, o compromisso. Servir pede que a gente se importe com o outro, que a gente conheça a história do outro. E certamente conhecemos irmãos que estão na comunidade apenas usufruindo aquilo que outros estão fazendo. E certamente isso não é um exemplo de comunidade. Ser servido não é assim que vamos transformar o mundo. Apenas ser servido não é o que Deus espera de nós. Ele quer que a gente siga o exemplo de Jesus. Quando Jesus estava no seu ministério, ele mostrou o tempo inteiro como agir, como mostrar do reino de Deus para os outros. Durante o seu ministério, a vida de Jesus estava cercada de vida, de comunhão, de compaixão, de amor, de dedicação, de perdão, de vida. O seu ministério foi cercado de ensinamentos e muitos deles baseados naquilo que ele fazia. Ele mesmo diz, e está registrado no livro de João, capítulo 13, no versículo 15, que diz assim: Eu dei o exemplo para vocês, façam o que eu fiz. Deus nos dá uma fórmula para a nossa vida. Deus nos dá um propósito para a nossa vida. E o propósito é propagar a palavra dele, é servir ao reino. E essa fórmula, ela preenche a nossa vida. Ela não só nos indica o que fazer, como também ela dá sentido à nossa existência. Pessoas que não têm Deus no coração acabam preenchendo com outras coisas que não realmente preenchem. O servir a Deus faz com que o nosso coração esteja na sua plenitude. Faz com que a nossa vida seja uma vida de dedicação e amor e que Deus está olhando por nós. Deus nos capacita a trabalhar para o reino dele. E a gente pode pensar, mas isso foi com Jesus. Comigo é diferente, é mais complicado. Me dedicar, me esforçar, trabalhar para o reino. Pois saibam que não é tão difícil assim. Quando a gente decide colocar Deus no coração,
e deixar Ele nos transformar, as pequenas coisas acabam sendo transformadas. A gente pode muito bem servir devagarinho na nossa casa, na maneira como nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais. Certamente somos exemplo para muitas pessoas. E que tipo de exemplo a gente quer ser? Um exemplo que traga comunhão, amor, crescimento? Ou um exemplo que não sirva para o nosso crescimento, que não sirva para edificação, que não sirva para a comunhão? Certamente Deus quer que a gente transforme as pessoas ao nosso redor através da nossa dedicação. Deus, Ele quer que a gente mostre para os outros como é ser um filho de Deus. E Ele nos capacita para isso. E esse capacitar, ele vem junto com o amor e a dedicação no nosso coração. Queridos, quando nós decidimos trabalhar para o reino de Deus, essa força vem dele. E o retorno é muito gratificante. Quanto mais nos dedicamos a Deus, mais nos sentimos perto de Deus. E mais essa dedicação se torna fácil, se torna prazerosa, se torna edificante. E o exemplo da nossa atitude se torna mais vivo, mais presente na vida dos outros. E certamente podemos plantar muitas sementes. A semente do amor, do perdão, da comunhão, do amor que se dedica ao próximo, do amor que ouve o próximo, que orienta. E é assim que Deus quer que a gente haja. Quando a gente consegue colocar Deus no coração, o servir ao próximo se torna prazeroso. Isso é um exemplo que eu posso dar da minha vida. Eu me dedico ao reino de Deus e tenho prazer em fazer isso. Eu tenho alegria em saber que Deus está ao meu lado. Quando Deus entregou o seu próprio Filho para que a gente possa ter vida, a certeza desse amor, ela se torna presente no nosso coração. Temos um valor, somos importantes para Deus. Ele nos amou ao ponto de dar o próprio Filho. Podemos fazer isso para os outros também. Podemos mostrar desse amor nos detalhes da nossa vida, nos detalhes do nosso agir e do nosso falar. Queridos, trabalhar para o reino de Deus é algo que agrada àquele que nos amou. Façam isso. Sigam o caminho de vocês. Sirvam a Deus com alegria. E Ele certamente vai capacitar a cada um de nós de sentir e de transmitir esse amor.